Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa do Acervo de Memórias. Hoje nós temos uma convidada maravilhosa, a Deigla Zanella. Nós que... Oi. Boa noite. Então, nós temos aqui a Deigla hoje conosco. Ela que é de Francisco Beltrão, no Paraná. Uma mulher maravilhosa, uma mulher mãe de uma bebê lindíssima, casada, empresária. Hoje ela vai compartilhar conosco um pouco da história dela, um pouco da vivência dela com Cristo. Ela já está me chamando. Oi, Deigla. Aê. Tá me vendo, me ouvindo direitinho? Estou, tô Ah, vendo. então tá ótimo. Como é que você tá? A Tô, família? tudo bem, graças a Deus. Ai, que Tudo, ótimo. tudo ótimo. Então tá bom. Seja muito bem-vinda. E hoje Obrigada. você vai compartilhar conosco um pouco da sua história. A gente quer saber, né? Então aqui eu já vou começando primeiro te dando as boas-vindas, né? Obrigada. E o foco aqui, só também lembrando, né, gente? Aqui é o canal, aqui é o perfil da Célia, né? Eu tenho sempre que lembrar isso, que às vezes vê uma pessoa diferente e fala, o que está acontecendo, né? Abre e vê uma pessoa diferente. Então é Querida. só isso, então é só para avisar que eu vou fazer alguns programas, porque ela está de licença, né? Devido a uma cirurgia Uhum. simples, mas enquanto ela se recupera. Tá bom, pessoal? Então, Degla, obrigada por aceitar o convite, tá? O pessoal está começando já a entrar e eles querem te ouvir. E eu acho assim, eu gosto sempre de começar, né, perguntando como foi, né, esse seu encontro com Cristo, como foi que você chegou até ele? Ou ele chegou até você? É uma pergunta bem. Se eu cheguei ou se ele chegou, né? Sim. Bom, eu até a gente já havia comentado, né? Eu esse ano fazem 10 anos, né, que eu me converti. Uhum. E foi assim, tem um tal ditado, pelo amor ou pela dor, né? E Sim. no meu caso foi no momento de dor. Tive a chance de ter ido pelo motivo do amor, né, de uma forma Uhum. mais, vamos dizer assim, mais fácil, né, que não precisava Sim. ter, quem sabe, passado por situações difíceis, mas, né, como a gente tem essa, a gente vai protelando, a gente vai, ah, É, porque a não, escolha tá nas nossas mãos, exatamente. né? Ah, não, vou, tem minhas coisas aqui, depois, né? A gente vai colocando para depois. E foi assim, eu morei por 8, 9 anos em Pato Branco para estudar e trabalhar. E eu trabalhava numa empresa onde a família era cristã. Uhum. E eu já tinha sido convidada, tinha ido já num culto e tal. Mas assim, fui despretensiosa, né? Aquela Só por coisa. ir, só por aceitar o Ah, eu convite. vou ir porque para não parar de encher o saco, para não ficar indo toda hora, né? Sim. É isso que a gente pensa antes da gente conhecer. É, já que me chamaram, deixa eu ser aqui educada, né? E Vou ir vou. exatamente. Aí eu fui e tal, e depois disso passou um tempo. E em 2011, 2011, era o meu último ano da faculdade. E eu tinha um relacionamento com uma pessoa que morava fora daqui. E o combinado era, você vai terminar a faculdade, então você vem embora, a gente vai morar junto, enfim, né? O Uhum. que é o papo normal por aí. Ok, até então, né? O combinado estava aí. Mas aí Sim. chegou uma fase em que chegou ali, tipo, nessa época, setembro para outubro, eu comecei a ter eu fui passar um tempo de férias e eu falei, peraí, acho que tem alguma Não é coisa que isso. não tá encaixando. Não, não tá ok. E aquilo começou a tirar minha paz, começou a gerar um monte de indagações, de dúvidas e incertezas. Sim. E aquilo realmente foi mexendo muito comigo e eu não conseguia trabalhar direito, não conseguia, porque é uma decisão importante, né?
Muito importante, era a sua vida ali, né? Seu Exatamente, é um passo futuro. assim muito que envolve não só duas pessoas, envolve uma família, envolve, Sim. enfim. E aí eu tinha chegado na faculdade um pouquinho, logo na entrada da faculdade tinha um caixa rápido do banco. Uhum, Eu não me recordo se eu estava pagando alguma coisa, se eu estava sacando, enfim. Mas eu estava nesse caixa eletrônico. uhum. E a Ana, né, que é Uma a filha da amiga? dona, uma amiga, filha da dona Cirlei, né, que são de Pato Branco, dona Cirlei Sim. Ramp, e ela chegou para mim assim, mas ela me pegou num momento assim, até hoje eu estava fazendo o almoço e estava pensando, orando, falando, Deus, né, que o Senhor fala através da minha vida, que o Senhor faça com que Amém. aquilo que eu falar seja algo Que que vai toque as edificar pessoas. algumas, né, vai edificar vidas. Sim. E eu me conhecendo, se eu tivesse percebido que ela tivesse vindo na minha direção, eu estava relembrando esse momento. No momento que ela chegou e me perguntou se estava tudo bem, eu teria dito, não, tá tudo ótimo e tal. Mas Que ela é o me que pegou no... geralmente a gente faz, né? Geralmente, tá tudo bem, né? Exato, exato. A gente tem essa, né, esse defeito de não querer demonstrar que você Fraqueza, tá tudo bem você ser vulnerável, você ter um momento de... com E nesse, certeza. exatamente, e nesse momento quando ela chegou e falou, tá tudo bem, não. Olha, Foi assim você foi muito... É, direto e falou a ela me verdade, pegou, né? O que ela me estava lá pegou, dentro realmente. exatamente, ela me pegou desarmado. E aí ela falou assim, você quer conversar? E assim, até hoje eu falo para Ana assim que ela, a Dani, são assim, que são as duas irmãs, né? São minhas irmãs do coração, amo muito eles, sou muito grata. E ela falou, vamos conversar? E eu sou assim, Liz, até um tempo eu era muito reticente em me abrir com as pessoas, Sim, sim, sabe? Por quê? sei. Porque eu Sei venho de bem. uma criação em que você tem que ser forte, você não pode demonstrar que você tem dificuldade, fraqueza, enfim. E aí, Uhum. assim, nesse dia foi onde começou o meu processo de cura, eu falo, porque eu Amém. me sentei a gente foi até tinha uma lanchonete na faculdade, assim, a gente sentou, e ali ela começou a pedir o que estava acontecendo, e eu comecei a relatar para ela, e no meio de todo mundo eu tava chorando, e eu já não conseguia, era uma coisa... Então eu creio que Deus já tinha preparado tudo Com né? certeza. E ali Foi conversando e tal, espontâneo. exatamente. E eu conversei, me abri com ela, algo que para mim era muito difícil. E, e a gente foi para um outro local mais reservado que tinha umas mesas na faculdade e ela começou a falar para mim. Então, Deus ama você. Jesus se entregou na cruz por você e aquilo, tipo, eu falei, nossa, né? Conversa, Amém. mas que estranha essa conversa, assim, mas aquilo começou a mexer comigo de uma forma. Eu falei, poxa, alguém me ama, tipo, alguém. Porque assim, você ter uma história de vida onde você tem um sentimento de rejeição é um pouquinho. As pessoas vão entender quem, né, ou quem já passou por isso em algum momento. Então, assim, quando ela começou a falar de amor, que Deus me ama, e aquilo começou a. A te Eu falei, meu tocar no Deus, profundo. exatamente. Porque ele pode te dar uma paz que o mundo não, né? Ninguém dá pra você. E aí foi falando. Tanta coisa, assim, que até hoje eu falo, cara, ela falou muita coisa. E eu só lembro dessa coisa, assim, tipo, Deus ama você. Você é importante pra ele, né? Uhum. Então, assim. E aí, conversando, ela me abraçou, a gente chorou, 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 chorou. E ela falou assim: você aceita ir comigo na casa da minha pastora pra ela orar com a gente? Eu falei, sim. E a gente foi. E assim, o engraçado é que chegando lá tinha uma colega de trabalho nossa, da empresa, e eles estavam tendo alguma reunião, assim. Sim. E eu cheguei na sala dessa casa, assim, eu tava. Nossa, eu tava. Eu tava deformada de tanto que eu De tinha tanto chorar. chorado. Tinha chorado muito, assim. E, e eu cheguei lá e assim a pastora me recebeu, a gente foi até na cozinha. E eu lembro que eu sentei na mesa, eu tremia muito, porque eu chorava muito. Uhum. Ela não me pediu nada, assim, ela simplesmente começou a orar. E assim, e foi o primeiro contato com
o que a gente chama, assim, quando Deus usa a vida de uma pessoa para falar diretamente com a gente. Uhum. E ela falou coisas, assim, que eu não dormia aquela noite, porque eu falava, meu Deus, Uhum. o que que é isso? O que que essas pessoas, como que essas pessoas vivem? Do que é, né? Então aquilo me fascinou, Você porque, sentiu uma atmosfera diferente. exato, eu falei, é algo, não tem explicação, assim, Sim. você tenta colocar em palavras, é até difícil, porque você não consegue. Uhum. Você sente, você vê que tem uma diferença daquilo que você está vivendo, daquilo que as pessoas vivem, sabe? As Sim, pessoas que estão com Cristo, que andam com Deus. sim. E Agora eu posso aí, só te interromper um pouquinho? Você pode. falou em rejeição, Uhum. né? Você falou assim, eu sofri. Para quem sofre de rejeição, sabe. Você poderia falar um pouco do que seria essa rejeição? Para que as pessoas possam só entender o porquê, né? Sofreu a rejeição Posso. Então vamos lá. Tá, então assim, é, a minha mãe foi mãe solteira de mim, Uhum. certo? Então, assim, há 30 e poucos anos atrás, era, vamos dizer assim, vergonhoso uma moça chegar em casa grávida e não solteira, enfim. Uhum. E, e eu conheci o meu pai, eu já tinha de 17 para 18 anos. Tá. E é bem engraçada a forma como eu conheci meu pai. Porque um tio, um irmão da minha mãe, morava em Curitiba. Um certo dia veio trouxe a namorada, que ele conheceu lá, para conhecer a família e tal. E um tio dela, que veio junto trazer eles, é casado com uma irmã do meu pai. Então, é Meu uma história Deus. bem. Então, assim, porque eu pedia muito, mesmo sem ter esse entendimento de Deus, de relacionamento, que Deus me ouvia, eu falava, Deus, eu quero conhecer meu pai. Eu Uhum. quero saber de onde eu vim, eu quero saber quem eu sou, né? Minha família, parte de pai, eu queria saber. Eu acho que todo Uhum. mundo quer Todo isso, mundo, porque né? Uhum. eu acho que tem a ver com a nossa identidade, sabe? Quem eu sou, Sim. sabe? Da minha origem, de onde que eu vim, as pessoas que. Enfim, e aí foi assim. Aí esse tio chegou e falou para a esposa dele, que é minha tia no caso, falou: Salete, tem uma moça naquela casa, é muito parecida com vocês. Mas ela é muito parecida. Meu Deus, E que aí ela pediu moqueiro. assim, e ela pediu, mas que família que é? Aí ele falou o sobrenome, e ela falou assim, mas é a filha do Nelson, que é o meu pai. E Deus. aí foi assim, uma história bem, Tá. mais até o fundo da rejeição. Eu tinha muito esse sentimento de ser rejeitada, Uhum. sabe? É, porque eu acho que você começa a crescer e você começa, poxa, mas por que que meu pai? Mas por que? Entende? Ah, mas o Sim, porquê? Mas o porquê? E sim. aí eu passei muitos anos me questionando, mas por que que ele não me quis? Porque era como se, tipo assim, eu tivesse sido uma escolha errada, uma coisa que Tá, veio errada, tá. certo? Uhum. Então, assim, eu tinha essa cobrança de, tipo Tá. assim, poxa, mas por que que ele não me quis? Não me sentia amada, Entendi, porque já tinha entendi. essa, então, isso afetava o meu relacionamento com Deus, Com porque quando se Deus. falava pai, Deus é pai, eu falava, que pai o quê? Entendeu? Talvez assim, pai não seja uma coisa boa, porque o meu não quis saber de mim. E isso, e por mais que eu tivesse a figura do meu avô Uhum. materno, que foi quem me criou, a gente tinha as dificuldades e assim, não era aquela. Porque era uma diferença muito grande e a cultura de como foi criado, aqueles antigos bem brutos, o Sim, sistema sim. bem grosso. Então, assim, era difícil. Então, assim, Tá. esse sentimento de rejeição vinha disso. Entendi. Então eu tinha isso lá. Muitas vezes Uhum. você não quer assumir e você, Mas, no teu mas subconsciente, você, você. no seu inconsciente, você tinha, né? Você Exatamente, tinha. isso. E aí, quando você, então, passou não só ouvir a palavra, mas depois dessa oração, depois desse acolhimento que você teve, então, você Uhum. sentiu que era algo diferente. Você viu que não era só ir à igreja. Exato, porque aí começa, é aí onde eu falo que começa as pessoas a. Porque a gente falar que Jesus ama, que Jesus você é amado e tudo mais, é muito.
muito jóia, muito legal, é muito bonito. Mas aí eu senti, eu vivi na prática isso. Por quê? Então tá, ok, fui lá e tal. E aí a Ana começou, me chamava pra ir, não sei o que, nos jovens, e fazer isso, papapá, e eu comecei a me envolver. E quando não era ela, eram os pais dela, no domingo. O culto era 19h30, mais ou menos. 15 minutinhos antes, eles, olha só, eles davam uma volta ao contrário para me buscar e me levar na igreja, porque eu morava, tipo, no outro lado da cidade, em Pato Branco, e a igreja era próxima da minha faculdade, vamos dizer assim. E eles vinham me buscar todo final de semana. Eles me buscavam, levavam para a igreja e traziam para casa. E aquilo me constrangia, porque assim, era uma família, vamos dizer assim, uma posição muito melhor que a minha, em questão de financeiro e tal. Tinha essa visão de que, nossa, o que eu tenho para oferecer para eles, né? Eu não sou ninguém, né? Mas aí eu comecei a entender, comecei a viver isso, sabe? Tipo, de sentir que as pessoas não só falavam, mas elas começavam Elas a... viviam. Elas viviam. Então, elas falavam do amor, mas elas colocavam em prática. Elas, para elas, aquilo que elas tinham, vamos dizer, em questão de finanças, né? Que para mim era o que diferenciava, vamos dizer assim, Tá? não significava nada. Nada. Assim, a minha vida, aquilo que Deus estava fazendo na minha vida era mais importante. Uhum. Que Então, você tinha valor, né? exato. Porque você já Então, isso você começou sofria a... anteriormente da rejeição. De repente, uma família, né, pessoas, né, Uhum, financeiramente à frente, o que eles querem comigo, né? exato. Quem sou eu, né? E por que Uhum, eles... É o amor mesmo, né? O é o amor que amor. vem de Cristo. Que lindo. Uhum. Uhum. E aí foi assim, então, por muito tempo, eles me buscavam, me levavam, eu almoçava na casa deles, e eles eram, tipo assim, ele era meu patrão, né? Então, Sim. assim, dormia na casa deles, com as meninas, a gente... Uhum. Era assim, era uma família, eu me sentia, assim, Sim. muito acolhida, eu sentia que Amém. era Amém. diferente, sabe? Então, Amém. Então, a assim, importância, né, do amor, uhum, a importância da gente acolher, da gente conversar, né? De repente chegar e você vê uma pergunta que te foi feita, uhum. você está bem? Olha só, a transformação que você teve por conta de uma pergunta, Isso, e né? é isso que a gente hoje, assim, eu procuro me policiar, então, o se importar com as pessoas vai além do você, tá tudo bem. Não, é você realmente olhar para a pessoa, olhar, tipo assim, tá tudo bem mesmo? Uhum. Porque, assim, eu vejo que e se ela não tivesse parado, se ela não tivesse se importado, Sim. sabe? Então, assim, mudou a minha vida. Amém, Mudou a amém. minha vida foi transformada. Um simples fato de alguém perguntar, de me levar para um lugar em que as coisas são, né, transformadas, quando você diz Amém. sim, né? Amém. Ai, que lindo. E como que é o seu relacionamento com Deus hoje? Então, demorou, foi um processo, né? Assim, Tá. tipo assim, teve um processo assim que você se apaixona, né, por Jesus quando você fala, nossa, que é isso? Que é isso? Eu quero isso. Como que eu não, né? Por que eu não aceitei isso antes? Por que eu não vivi isso antes? Porque é muito diferente, sabe? Quando as pessoas falam que não. Às vezes você fala de Jesus para as pessoas, você tá ali, e muitas pessoas são resistentes, elas não querem, né? Elas não. Eu acho que é aí que tá a mudança, sabe? Quando você encontra esse ponto, sabe? Tipo assim, peraí, aqui, nossa, é muito diferente. E aí meu relacionamento começou a ser transformado no estar na igreja, sabe? No Ah, viver. E aí uhum. Deus falava umas coisas assim muito específicas para mim, através de pessoas, através da palavra, e aí começou a mudar, a transformar. Mas vou ser bem sincera e honesta com você. De uns 3 anos para cá, foi que o meu relacionamento com Deus, nessa questão de Deus Pai, sabe?
aquela coisa de, tipo, você saber que você tem um pai, começou quando eu engravidei da Lauren. Porque quando eu tava grávida dela de quase 4 meses, o meu avô materno que me criou, ele faleceu. Ok, uma perda e tal. Aí passou um tempo, aí começou assim aquela coisa de você sentir como se faltasse um pedacinho, sabe? E aí começou a tal. Aí esse senhor que a família de Pato Branco que me levava para a igreja, eu tinha nele assim um paizão, porque ele era um queridão assim e tal. E aí em março desse ano, ele, né, Covid, complicações e tal, ele veio a falecer. Meu Deus. E em julho, o meu pai biológico faleceu. Nossa, E aí três então, figuras paternas, né? isso. Mas aí foi aonde, sabe, eu acho que eu já tinha isso, né? Mas foi onde eu tive a real certeza que eu não. Sabe aquele sentimento de, eu sou órfão? Não tive isso. Lógico, eu senti a perda dessas 3 pessoas, Sim. nem questiono, né? Mas assim, foi um momento em que ok, eles partiram, mas o meu pai, ele tá lá, ele continua pai, ele continua presente. Então eu não senti esse vazio, sabe? Mas foi assim, foram anos de momentos em que você se sente próximo de Deus, de momentos em que você. E eu creio que, Liz, assim, é um amadurecimento da gente, sabe? Com certeza. Porque assim, muitas vezes eu vejo que a gente quer ser tratado como um adulto. A gente, não, eu sou, né? Eu sou adulto e tal. Mas no momento da gente ser tratado por Deus, a gente quer que Deus venha com uma mamadeirinha, ele venha com leitinho. Com certeza. E aí não fecha, né? Então, assim, o momento em que você começa a amadurecer em Deus. E de um ano e pouco para cá foi quando muita coisa mudou na nossa vida. Eu falo na minha família, minha, do Rafa, com a Laure. Foi onde também, eu acredito que foi assim, sabe, uma guinada. E foi onde eu consigo entender que, tipo, Deus está aqui. Então, se eu falo para ele, Deus, seja feita a tua vontade, eu preciso apenas confiar e andar, né? Porque a gente ora, a gente às vezes quer alguma coisa, papá, e você fala, ai, Deus, se for da tua vontade e tal. Mas aí quando Deus faz a vontade dele, a gente fica assim, se descabelando, né? E a gente fica, nossa, Deus, não era assim que eu queria, não pedi assim e tal. Então eu vejo que é mais ou menos isso. A gente vai crescendo nessa forma de tipo, peraí, Deus vai conduzir? Amém. Então vamos confiar e ele vai fazer. Sim. Então, Na verdade, só te interrompendo de novo. Tudo Então, bem. só assim, pra gente. Tá muito bom tudo que você está falando, mas para a gente resumir essa parte, então, assim, você conheceu a Cristo, você foi desenvolvendo um relacionamento com Ele, e aí, para quem está chegando para Cristo, por mais que você seja. Que você tenha uma vida já estabelecida, que você tenha profissão, família, não importa. Quando você começa, você é um bebezinho, né? É o bebezinho que precisa da mamadeira, como você falou. Exato. E esse desenvolvimento com Deus, para você também ir crescendo espiritualmente, crescendo na fé, leva tempo, né? Não é de uma hora para outra. Não é isso? É isso mesmo, né, que você está passando. Então, assim, que hoje você passou já por essa fase da mamadeira, você tá indo para a fase adulta na vida cristã, no seu relacionamento com Deus, não é isso? E volta e meia a gente quer uma mamadeira, né? A gente volta a querer. Que é o momento que a gente é filho, né? Que a gente né? Por exemplo, eu com a minha mãe, eu tô com quase 40, mas tem hora que eu falo, não, eu sou mãe, mas tem hora que eu falo, não, eu quero ser filha, mãe, exato. Que é o que a gente faz com Deus, fala, Senhor, eu quero seu colo. É bem isso, é bem isso. E aí, nesse decorrer, eu fui entendendo que, por mais que eu conhecia, né? Conhecia Deus. A gente ia na igreja e tal, né? De uma família católica, mas não tinha essa coisa de relacionamento, dessa coisa de entender, tipo, cara, Jesus morreu, você tem livre acesso, você não precisa fazer
uma oração assim toda engessada, entende? Quando eu fui entendendo assim, poxa, Deus, porque você fala assim, ah, não, mas Deus tá vendo. Ah, Deus tá vendo, né? Deus tá vendo, você não acredita que ele tá vendo. É meio que assim. E Aham. aí, a partir do momento que você começa a caminhar e entender, tipo, Deus tá presente, você pode conversar com ele assim, como a gente tá falando aqui, E né? sim. E rasgar o coração mesmo, porque tem vezes que a gente não consegue falar, né? Tem vezes que Não a chora. gente só chora. E eu acho que essa é a nossa, para mim, é a minha oração mais sincera, quando Com certeza. eu só choro e falo, Deus, eu tô aqui desse jeito, E ele né? entende, né? E ele Exatamente. entende, ele Então, sabe exatamente o que é, mesmo que a gente não fale, ele sabe isso. exatamente, né? Exatamente, bem isso. Então foi crescendo. E eu acredito que a gente sempre vai estar crescendo, né? A gente sempre vai Com evoluir certeza. nisso, né? Porque tem muita coisinha nossa que a gente vai querendo colocar, deixar ali debaixo do tapete. Não, peraí, Deus, aqui você não mexe, deixa aqui para mexer depois, Uhum. né? Vamos deixar aqui quietinho por enquanto. Então, tem coisas que a gente vai ter que sempre tá mexendo para evoluir nesse relacionamento com Deus. Sim, sim. Ai, que lindo. E como que você hoje se sente em relação à paternidade, né? A gente falou bastante dessa situação, né? Não Uhum. tinha pai, de repente eu tive como se fossem três pais, mas aí tem a paternidade de Deus, né? Tem essa. Como que é hoje esse seu relacionamento com ele nesse sentido? Então, hoje eu me sinto filha, Tá. sabe? Hoje eu me sinto filha mesmo. É aquilo que que eu falei, que no momento em que eu me olhei assim, eu falei, poxa, as três figuras paternas que eu tinha se foram. Eu não Uhum. me senti sozinha. Eu não me senti assim, como eu me sentia antes de conhecer meu pai, Uhum. sabe? Não tive esse sentimento de, Entendi. nossa, quem eu sou. Não. Hoje eu tenho certeza da minha identidade em Deus. Ai, que ótimo, que Sabe? lindo. Então hoje eu sei que eu não dependo da aprovação de algo, porque eu passei por muito tempo assim, buscando Uhum. aprovação das pessoas, por Das quê? pessoas. Parece que eu tinha que me autoafirmar, poxa, eu sou capaz, eu tenho valor. E aí, depois que você entende que o teu valor não está baseado naquilo que as pessoas podem fazer ou o que elas vão dar o valor por você, é libertador, assim, sabe? Então, hoje, Sim. assim, esse sentimento da paternidade, para mim, é muito bem resolvido, sabe? Ai, glória a Entendo, Deus. assim, porque no ano passado eu passei por uma situação bem. A gente passou por uma situação bem, assim, complexa, difícil, e eu acho que foi um momento em que eu falei, tá aqui na minha mão. Hum. E eu não estava fazendo. Foi um momento em que eu me levantei em oração e falei, Deus, eu não sei se eu estou usando as palavras certas, se eu estou fazendo da forma certa, mas eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu preciso que o Uhum. Senhor faça. E depositei minha confiança nele. E aconteceram muitas coisas em que, se fosse em outro momento, talvez eu iria me desesperar. Tá. Mas você confiou nele. Mas quando aconteceu assim, eu, na hora, opa, a resposta de Deus, eu pedi, então ele fez. Então Uhum. agora eu vou. E assim, foi incrível. Em um ano, assim, como as coisas aconteceram, como as coisas se transformaram na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E eu vejo que é isso, sabe? Pai, hoje, sendo mãe, a gente às vezes aqui em casa fala sobre isso. Hoje, a gente sendo pai, a gente entende o não de Deus. Como O não Deus também é age, uma né? A resposta, forma como né? ele age, é. O não também é uma resposta. Algumas vezes a gente está pedindo algumas coisas, a gente está querendo algo, mas a gente quer que Deus responda da forma que a gente acha que é certo, É isso né? mesmo. E hoje, assim, eu com a Lauren, ela tem 2 anos e então ela quer alguma coisa e eu sei que aquilo para ela não é bom. Então eu vejo lá o que não é bom para Sim, ela, né? sim. Para ela, na cabecinha dela, aquilo é ótimo para ela. Então eu vejo que da mesma forma a gente com Deus, essa coisa de
do relacionamento. A gente quer ser o filho mimado, mas também quer ser o, né? Não, eu sei, eu dou conta. E não é, né? Então Deus, quando Deus falar não, vamos por aqui, vamos pegar pela direita e tal, Confia, confie e vai, confia e vai. porque é resposta dele, ele é pai, e quem é pai, a Bíblia mesmo fala, né? Vocês que são, dão boas coisas aos seus Aos filhos, seus... né? É, Imagina eu. eu. Vocês que são Então, maus, né? vocês que são maus sabem dar boas coisas. Então, assim, a gente fica sem resposta, né? Diante da grandeza de Deus, daquilo que Deus é. É, Porque não tem, a gente não consegue nem se comparar. Quando a gente fala assim, hoje eu sou pai, eu entendo. Acho que a gente entende um pouquinho. um Mas pouquinho. aquilo que Deus é Ele é muito infinitamente grande, maior. né? É muito. Então, essa questão que você tinha, né, como algo ruim que veio da tua infância, você foi curada, né? Deus, Amém. ele te curou, né? Ele te limpou e hoje você pode falar, né? E quantas pessoas não passam por isso, né, Deila? Sim, E elas buscam algo, elas buscam preencher de alguma forma e não sabe como, né? exato. E olha só que lindo, né? Convidar Deus, né? Você ter relacionamento com Ele, que é isso que você falou, e se relacionar com Deus, Sim. gente, é fácil. É fazer isso aqui o que a gente está Uhum. fazendo. Isso aqui que eu estou fazendo com a Deigla, que vocês estão assistindo. Se relacionar com Deus é isso. É você abrir seu coração para Ele. Então, Sim. faça isso, né? Não importa se você está sozinho, óbvio. Se você Uhum. tiver alguém perto para orar com você, né? Para te levar uma palavra, mas se também não tiver ninguém, ainda assim, você pode chamar, você pode clamar e ele vai te responder, Exato. né? E é assim, Liz, eu já falando sobre isso, fale com Deus, chame alguém. É importante a gente falar que quando a gente não, a gente vê, porque eu vi assim, nossa, vamos chamar para ir para a igreja, ai, nossa, crente, vida chata, não pode isso, não pode aquilo, não pode. É, Mas e o que que é é a isso? É um visão. preconceito. A gente acha É. assim, tipo, meu Deus, que crente não ri, que crente não se alegra. E quando na verdade é o É contrário, o contrário, é verdade, né? Então, é assim, verdade. a gente cria um estereótipo, né, do crente que é chato, que é não sei o quê e tal, que as pessoas só. Meu Deus, Uhum. né? Eu lembro assim que eu vou contar uma história. Uma vez eu passava na frente da igreja, cara, quem vai na igreja sabe que a gente dança, a gente se diverte, a gente. E eu passava assim, tipo, era um maior barulho. Eu falava, meu Deus do céu, pra que isso? Pra que Que isso, exagero! né? Que E é exagero. tão bom E aí, de repente, eu me pego numa igreja dessa, onde assim, fazendo barulho. gente, sério, nos encontros que a gente tinha de jovens, nos encontros que a gente tinha, que a gente chamava os encontros de carnaval, quando no feriado de carnaval, a gente Uhum. geralmente ia para uma chácara, a gente tinha um encontro, né? Meu Deus, né? A gente tinha momentos assim que, nossa, Uhum. você saía de lá pingando de tanto que a gente pulava, que a gente dançava, por quê? Porque se alegrar para ele, para Deus, não tem coisa melhor, sabe? Uhum. Então, assim, era uma alegria, sabe? Eu não sei nem É, falar. Era genuína, sabe? Era uma coisa sim, leve, entende? sim, Que não é a mesma coisa que você. da alegria que a gente encontra aí fora. Exato. Você se alegrava, você ia lá, tomava um banho, ia dormir sem aquele sentimento de culpa, de tipo, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. Não, Errado. entende? Então, Sim, era isso, era libertador aquilo que eu estava vivendo. Então, para mim, assim, era amém, engraçado. Hoje, às amém. vezes, eu falo, às vezes as pessoas falam, nossa, falam alto, não sei o quê. Gente, estão livres, né? As pessoas se libertaram e estão vivendo uma coisa maravilhosa. Oi, Oi, alô, acho que travou. Oi, consegue me ouvir? Oi, 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 agora sim. tá me ouvindo? Então Tô. tá bom. Não, e é uma bênção, e é gostoso, né?
Até aqui sim. é a Célia que tá falando, que ela tá usando o perfil do Ian Jaza, porque como eu tô com o dela, ela não consegue acessar, né? E ela até Ah, fez tá. um comentário: a alegria do Senhor é a nossa força, É verdade. né? Então, Uhum, que sim. delícia. Agora, conta pra gente, porque a gente falou bastante de paternidade, aí você falou da sua Uhum. gravidez e tal. Agora, e como você conheceu o Rafa, o seu marido? Tá todo mundo aqui perguntando. É. É. Ah, então, a história é um pouco, até engraçado uma parte dela, assim. Mas foram mais ou menos uns 6 meses, um pouco mais do que isso, depois que eu tinha me convertido. E a gente tava num culto de jovens, lá em Pato Branco, que o Rafael morava aqui. E um É uma amigo cidade dele, próxima, só para quem não sabe, né? Pato cidade Branco, a próxima, distância né? de Francisco Dá uma Beltrão é o horinha de quê? carro, mais ou Uma menos. horinha, tá. E um amigo dele convidou, porque o Rafa tava assim, meio vai, meio não vai na igreja, tava meio assim. E aí o Fábio, amigo dele, chamou, Rafa, vamos no encontro de jovens, assim, papapá. Vamos. Foram. E tinha a irmã de um amigo nosso, e ela tinha acho que uns 10 anos mais ou menos na época, não lembro Uhum, bem. E ela estava próxima a mim, né? A gente uhum. tava ali feliz e tal. E eles estavam sentados atrás, para trás assim da gente. É. Mas essa é a história que a gente conta depois, né? Porque ele falava assim que ele achava que essa menina, que é a Isabela, era minha filha, né? Ah, Mas aí a gente saiu do culto e a gente foi para uma lanchonete. A gente foi lanchar. E assim, a gente tava ali conversando e tal. Cara, ele olhava assim, bem disfarçado, sabe? Ele olhava assim. Ele ficava por olhando que assim. será, né? Uma moça tão linda dessas, né? Não E sei aí como. eu ficava assim, falava, meu Deus, mas esse cara, né? Que coisa chata, né? Porque assim, ele não disfarçava. Mas tudo bem. Depois de um tempo, se eu não tenho nada, ele me adicionou no Facebook, alguma coisa assim, e só que eu não lembrava quem era a pessoa. E aí eu fui lá olhar, amigo do Fábio, daí eu lembrei, fulano e tal. Porque até no dia ele foi assim ele fez uma piada assim, foi meio grossa, assim, sabe? E aí eu falei, nossa, esse cara, né? E aí, e aí a gente, aceitei ele lá, oi, tudo bem, e tal, nossa, jovens aí, tal, tal, aquela conversa. E a gente começou a conversar, assim, até que um belo dia eu falei que eu, né, no final de semana eu não estaria ali. Eu estava indo para casa dos meus avós, que eles moravam no sítio, no interior, e aí ele falou assim: eu gosto de sítio, tal, tal, né? Uma hora dessa me leva lá. E só para voltar, assim, cara, eu morria de medo de levar alguém lá por causa do meu avô, eu tinha muito medo. E eu falava assim para ele, viu? Eu falei assim, viu? A pessoa que for lá vai ser só quem for meu marido. Tipo assim, eu vou levar a pessoa que vai casar comigo, porque eu não vou ficar levando Levando amigo, não qualquer é? um. O meu avô não entende que é um amigo. E aí ele falou assim, quem sabe? Olha. Né? Ele jogou essa. E eu falei, quem sabe? Mas fui despretensiosa. E aí ele pegou o gancho e foi. E a gente começou a conversar, tipo, sobre relacionamento mesmo, sobre o que a gente esperava e tal. Começamos a orar. E aí, por ele, em 3 meses ele teria casado, né? Mas demorou 9. E a gente casou. Então, assim, o nosso casamento foi um milagre em todos os sentidos, em tudo Deus Amém. proveu. Que Então, assim, a bênção. gente tinha certeza que Deus estava no negócio. Então, assim, Amém. Que coisa linda. mas Você aí ele vê. falava, mas o que que ele falava até hoje? Ele falava assim, que ele achava que eu não ia dar bola para ele, Aham. porque ele achava que eu era, como é que ele usou o termo? Eu era patricinha, eu era muito, né? Tipo assim, que eu não ia dar bola para ele, assim, enfim. Sim. Achou que eu era minha metida, assim. Tá. Mas foi engraçado a história. Mas foi assim, bem provisional, assim, né? Presente, Então, um presente é presente. Deus cuidando, né? Quando Deus ele entra na vida da gente, ele entra e fazendo obra completa, né? Sim. Então, assim, não foi só se apresentar para você o que Deus fez, né? Ele se Uhum, apresentou para você, ele te curou, ele te libertou, ele te sim. deu uma família, né?
veio aí, bom, você conheceu seu marido na casa do Senhor, né? Ou seja, Sim. é o pacote completo, né? E hoje você tem essa família linda, maravilhosa, Uhum. né? A vida não é fácil, né? A gente Não. luta e tudo, mas, né? Mas é ele preparando todos os caminhos, né? Sim. Que maravilha, que maravilha. E tem aqui no acervo também, né? A gente tem live com o Rafa, que ele Tem. fez também, é bacana. Então, Fez. para você que está assistindo aí, se também quiser ouvir o Rafa, o marido da Degla, a gente tem aqui lá no YouTube, no Não, canal Acervo de Memória, né? e a, e a história de conversão do Rafa é bem mais assim, né? Tem uma história bem bacana, então vale a pena. Vale a pena, Então, vale a vale. pena. E assim, né? Toda história que Deus entra é maravilhoso. Porque às vezes Sim. a gente julga, não, a minha história ela é mais triste, ela é mais Uhum. alegre, enfim. Mas cada um sabe a sua dor, né? E Exato. aí, quando Deus entra, a história pode ser o que for, tem E, transformação. é, e eu acho que tem muito a ver também com a questão da gente se colocar. Quando a gente sai daquele lugar de vítima, sabe? Sim. E você sabe quem você é em Deus, você sai daquele lugar de ser vítima. Ai, nossa, comigo, coitadinho. Você toma posse daquilo que Deus tem para você. Então, para mim também teve essa virada, né? Porque em Sim. algumas fases da minha vida eu me colocava no lugar de, nossa, Ah, tá. comigo, Pobre não sei o menina que quê. sou. É, Assim, ai, coitadinha, assim, aquela autocomiseração. exato, A vida foi ingrata, a vida foi exato. injusta, só porque. E até e aí, assim, tipo, quando você pega isso, você fala, poxa, peraí, não, quem eu sou em Deus? Né, eu sou. Isso. Então você sai desse lugar de se colocar assim como um coitadinho, como, ó céus, a vida tudo comigo, né? Uhum. E você toma, né, esse posicionamento e tem a ver muito com essa coisa de gratidão, sabe, Lise? Uhum. Eu tive, assim, na minha família, muito essa coisa de, as pessoas reclamam, reclamam, reclamam. Ah, E quando você passa dessa coisa de só reclamar e você começa. E isso é muito engraçado, porque quando com a Lauren, eu vou usar isso porque isso, né, uhum. sempre me. Eu sempre vou colocar ela dormir, ao acordar, eu falo, vamos agradecer Jesus? Aí eu falo assim, dá bom dia para Jesus. Bom dia, Jesus. Obrigada. Ah, Obrigada pelo meu mamazinho, pela minha. uhum. Coisas assim, sabe? Pequenas, Sim. mas para que ela vá entendendo essa coisa da gratidão. Que quando a gente para só de reclamar, agradecer, a Deus, né? Eu acho que as coisas se tornam mais fáceis num Mais caminho assim. Você fácil. começa a ver que você tem muito mais para agradecer do que só para reclamar. É Entende? verdade. Então você Verdade. muda o foco, É né? Você muda o verdade, foco, né? Mudança começa da a a agradecer. perspectiva, né? Como você vê. Isso. É verdade. E aí, então eu vejo assim nela, filha, vamos agradecer Jesus por hoje. Ela agradece pelo amiguinho da escola, pela prof, por todo mundo. Então, gerar nela, né? Para que a Isso. história dela já comece, já É, comece e diferente, é né? diferente e ela possa levar isso amanhã para os amiguinhos dela, para os pais Isso, dos amiguinhos dela, né? exato. Essa mudança de comportamento, isso daí é muito importante, né? Uhum, Né? Levar exatamente. essa, né? E é o que Deus faz aquilo, né? A transformação ela é completa, né? E que Sim, através da vida dela, outras pessoas também possam conhecer esse Deus lindo e amém. maravilhoso. Tá aqui o pessoal falando, ó, a Lauren é uma princesa. Ela é linda, minha neta. A Selma Elba, minha mãe. É, a Ela vovó come e dança no Selma, culto o tempo todo. Ela é uma fofa. ela é. Ela louva a Deus mesmo, né? Ela gosta do instrumento, né? Ela Ela é. dança, é uma gracinha. Tô aqui no escritório e tô ouvindo ela lá na sala. Ela Tá lá ela louvando. tá Então, agitando a galera lá hoje. que maravilha. Então, assim, Deus cumpriu uma promessa na sua vida, você poderia dizer assim, em relação à sua Com família? certeza, Ah, com certeza. Porque eu tenho, até eu andei procurando, eu tinha uma primeira Bíblia que eu ganhei, era uma ah, Bíblia rosa da Dona Shirley, e dentro dela eu tinha uma das primeiras palavras que Deus me entregou a respeito da família. Que Deus transformava aquele rastro de destruição que tinha sido a minha história em algo novo. Que Deus me dava uma família, com marido, com filhos, e
E assim, tipo, pra mim aquilo eu peguei como uma verdade, sabe? Porque Amém. eu vejo que não basta Deus falar pra você. Você precisa pegar aquilo, assim, não, Deus, isso é pra mim. Eu tomo Sim. posse disso. Isso, a minha família vai ser isso, a minha família vai ser bênção, vai ser. Confiar. Então, assim, eu lembro muito, essa palavra tinha, que estava na minha Bíblia. Eu procurei ela, mas não encontrei ela nas caixas da mudança que a gente fez há Aham. pouco tempo. Mas eu creio sim, que isso são as promessas de Deus, assim, a Laura é uma promessa que a gente recebeu, Amém. né? A gente recebeu antes de saber que pessoas que não sabiam que a gente estava querendo filho vieram falar que era tempo e assim, maravilhoso. Então, que Deus transformou a minha vida, uma pessoa que desacreditava assim de muita coisa que poderia acontecer hoje. Uhum. Eu sou muito, muito grata a Deus por Ai, tudo que ele glória a Deus fez, por isso, glória a Deus tudo por que ele isso. faz. E então, assim, a gente ainda tem alguns minutos, mas eu gostaria que você falasse, né? A gente sempre faz a chamada com um versículo e você Uhum. escolheu Salmos 27:10. Eu não sei se você quer ler, se você quer que eu leia, para você fazer aí uma reflexão a respeito dele, uma mensagem para que as pessoas que estão te assistindo, né, elas Uhum. possam receber aí. Tá, então eu vou contar a história por que que eu escolhi esse salmo. Tá. Então, como eu já mencionei, então, tipo, meu avô materno, vivi com, né, fui criada por eles e tal. E meu avô tinha um problema com bebida, né? Meu avô Uhum. bebia e tinha muita. Ele vinha pra casa e aí ele falava, e ele brigava, entende? Não sei se algumas pessoas já presenciaram isso, mas ele tinha muita essa coisa de. Ele não falava, sem bebida ele era uma pessoa, com a bebida ele se Era transformava. outra, sim. Exato. Então a gente tinha muitos episódios assim, que ele chegava em casa e a gente já pensava, nossa, hoje vai ser o dia, né? E, e eu tinha no meu quarto, depois que meu tio mais novo se casou, então o quarto ficou só pra mim, né? Uhum. E eu tinha um cantinho. Eu tinha uma mesinha onde eu tinha uma Bíblia e eu tinha algumas coisas assim. E muitas vezes quando eu li esse salmo, era o salmo que eu me derramava assim para Deus. Eu chorava muito. E eu falava, Deus, porque isso, quando eu li. Aí, quando eu li essa parte, Uhum. tipo assim, quando meu pai. E Quer ler fique pra claro, gente? Pro pessoal fala poder. assim: quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Amém. No sentido de abandono aqui, não estou dizendo que minha mãe me abandonou, não. Uhum. Foi uma escolha, né? Meu avô quis que eu ficasse morando com ele e tal. E hoje eu dou glória a Deus por isso. Mas o sentimento do abandono, sabe? Aquele sentimento que gera. Então eu sentia como se fosse um abandono, né? Eu tinha aquela coisa assim de não pertencer, não ter aquela coisa de dizer pai e mãe, minha família, minha casa, sabe? Então eu tinha muito isso. Então esse salmo era um salmo que eu orava muito para Deus. Eu tinha um caderninho onde eu colocava, Deus, eu quero isso, assim, tá? Tipo, Deus, meu desejo é esse. E eu lembro que num desses caderninhos eu tinha assim, falava, Deus, o senhor sabe que eu não desejo me casar. Porque se é para me casar e ter uma vida assim, Como eu, eu foi a não minha. quero. Porém, se eu for ter um marido, eu quero que o senhor me dê um marido que não gosta de beber. Eu não gosto de gente que bebe, Amém. né? Então eu falava isso para Deus. E glória a Deus, né? O Rafa não bebe, não gosta. Assim, Uhum. a gente gosta de tomar um vinho, né? Em Uhum. casa, na nossa casa, né? Desfrutar de um momento junto assim, mas nada, não é uma coisa que De, ele gosta. de chegar Então, o salmo era o alcoolizado. salmo onde eu ia pro meu quarto. Era um lugar em que era um salmo em que eu chorava, né? Porque no comecinho desse salmo ele fala sobre que o Senhor é a força da minha vida, de quem eu terei medo, né? Uhum. Então, assim, querendo ou não, Deus já estava lá atrás, né? Lá atrás, é Eu verdade. tinha Lá essa, eu tinha essa coisa esse de anseio, essa busca. exato, eu tinha essa coisa de querer esse relacionamento, de querer buscar, de entender
porém faltava talvez assim essa instrução de como, Sim, de entendimento. que Deus era presente, sabe? Mas creio que lá atrás ele já me ouvia, entende? Ah, com No decorrer certeza. do caminho, Com né? No decorrer do certeza. caminho ali que as coisas foram, né? A gente vai tomando rumo, a gente vai dando importância Sim. para outras coisas, enfim. Mas assim, e era um salmo de assim, porque o meu avô, assim, eu queria dizer assim para as pessoas que entendessem, tipo, que eu amei muito meu avô. Eu tive um momento assim que eu sentia um sentimento de raiva. Por que ele tá fazendo? Por que ele faz isso, né? Uhum. Aí minha avó uma vez contou a história dele, como que era e tal. E aí eu entendi. Uhum. Eu falei assim, as pessoas machucadas, elas tendem a machucar os outros, né? É. E por ele ser uma pessoa de idade, não ter esse entendimento, talvez, ou não ter essa instrução de como lidar com aquilo, sabe, Lizzie? Eu Sim. creio que foi a forma como ele Era o que bebia, ele ele sabia, né? Era o que ele é o que ele sabia. conhecia. É. E eu ouvia muitas palavras assim, de tipo, que se eu chegasse em casa grávida, que eu ia morrer, essas coisas, Uhum. sabe? Então eu tinha um medo tremendo, assim, de ter um relacionamento, de casar, e, tipo assim, sabe? Era Sim, uma coisa bem. Porque eu não queria frustrar ele, eu sim. não queria decepcionar ele. E assim, ele morreu e teve arrependimento, assim, de tudo que ele fez. Uhum. E tem um, assim, pra mim, tipo, se eu pudesse pôr ele no colo, eu colocaria, assim, porque eu acho que é isso que a gente. Os nossos pais muitas vezes não souberam, né? Não tô falando no Eles meu não caso. tiveram, né? Eles não É, tiveram esse entendimento, essa instrução, né? ele Ou não essa criação teve da palavra, né? Então eles não tinham o que passar, porque a gente passa aquilo que a isso. gente tem, se a pessoa não teve, Exato. né? Então, eu tive essa. Então, esse salmo era um salmo assim que eu, Amém. quando chegava nessa parte do sentimento Uhum. de pai e mãe, eu entendia que por Sim, mais que a minha história tivesse começado daquela forma, Deus me tinha no colo, Deus com estava certeza. Ele comigo. estava cuidando de você Exato. como cuidou, né? E Sim, que amém. bênção, que história linda sua. Eu quero te falar assim, olha, bastante. Você teve uma audiência excelente, muitas pessoas aqui acompanhando. Eu vou citar o nome aqui da maioria delas. Se eu Amém. esquecer de alguém, me desculpa. Então, o Fábio de Paula, Selma Elvas, Ian Jaza, Rafael Zanella, que é o Rafa, seu marido, Felipe Sim. Rovera, Luciana Fontoura, Jaqueline Sambugaro, Mister Guiz, Elvas S, Paola Borba, Mana Nacifer, Jonas Maciel 249, Riquelme FF47, Silmar Pedro Semionato, Fernanda Dal, Moisés Lima Guitar, Adorno Paisagismo, Daniel Araújo F, Cláudia Trevisan, Ale Cunha, Amém. Andréia Fornari, Andrei Capelin, Kesley Capelin, Lu Grigolo, Malazari, Elvis Matias, Maicon D, Nif Gram, Eduardo Dalacorte, Ju Casarim, 2013, Paulo Henrique Gonçalves, Aline Manuel Neto, Elise Bruno, Maxwell Clementino, Cleise Braz, MRD Miller, Vitória Cristina, Daiane Basotti, Luciano Trevisan, Carlinhos Aleluia. Pica-Pau, Cíntia Vieira de Almeida. Um beijo para todo mundo. Beijão. Muito obrigada. Eu quero. Muita gente o Silmar, você citou ali. O Hum, Silmar é um amigão meu que morava em Pato Branco, também acompanhou uma trajetória da vida. A Ju Casarinha, a Ju foi quem ajudou no parto da Lauren, uma ai, meu Deus, que queridona. fofa! Então é bem especial. Ela é uma queridona, assim, tem a Daiane, é uma ex-colega de trabalho, a Ali, Agradecer aí a presença de todo mundo. todo Pedir para o mundo. pessoal isso, olha, aqui no perfil da Célia vai estar salvo aqui a nossa live, então quem quiser assistir, quem quiser Uhum. recomendar, né? Quem entrou agora,
Segue aí o perfil dela lá no YouTube, no Acervo de Memórias também fica disponibilizado lá. Então tem entrevista, vai ter a partir de amanhã a entrevista da Deigla e muitas outras para poder edificar a sua vida, né? A gente fala muito dessa questão do nosso relacionamento com Deus, o quanto é gostoso e cada um, dentro das suas experiências, pode falar como Deus age. Então é muito bacana. Então, pessoal, que vocês possam aí seguir, acompanhar. E Deigla, só para finalizar, você tem um minutinho só, porque a gente tem que fechar, senão depois a gente não consegue salvar. Se você Tá. quiser deixar uma última palavra em um minutinho aqui para o pessoal, um recadinho. Não adie a sua entrega para Deus, sabe? Não adie o seu sim para Ele. Você tem todo o tempo do mundo, mas não adie, sabe? Quanto antes você disser esse sim para Ele, a transformação vai vir antes. Então, assim, eu queria agradecer muito a dona Cirlei e a Ana. Elas não conseguiram acompanhar, mas depois eu vou passar para elas no YouTube. Mas deixar meu agradecimento, sabe? Amém. Por esse amor genuíno que eles tiveram na minha vida. Pela Dani, que quando eu comecei, eles me colocaram nas costas, me carregaram, sabe? Então, glória a Deus. né? Então, eu sempre falava, minha casa, eu quero que seja uma extensão também da casa de Deus. Quando eu tiver condições, eu vou também levar as pessoas. E eu sempre falava isso para Deus. Então, quando eu tive condições, eu tenho condições, Você faz. o meu carro é o carro para levar as pessoas para a igreja. Então, diga sim, antes da dor, né? Diga pelo amor. Então, não fique adiando. Amém. Glória a Deus. Deigla, muito Amém. obrigada. Que papo Obrigada gostoso, a você. maravilhoso. E tá aí, pessoal. Não adie, então, o seu sim para Deus. Entregue os teus caminhos para Ele. Se você não o conhece, só faz o convite, como a Deigla fez lá atrás. Ela lia a Bíblia, ela nem sabia o que era. Mas ela lia ali um versículo e ela pedia, ela clamava por aquilo. E Deus, Ele se revelou para ela. Que Ele se revele para você também. Tá bom, Deigla? Muito obrigada, pessoal. Então, não esqueçam, para seguir a Célia aqui no perfil dela no Instagram e lá no YouTube, no canal Acervo de Memórias. Um grande beijo. Todas as quintas, às 20 horas, a gente tem live. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo. Beijo, Deigla. Muito obrigada. Obrigada a você, Elise. Tchau, tchau.